Fala Dev, beleza? Mano, que bom te ver aqui novamente. A gente tá pro nosso último dia de evento e eu fico muito feliz de ver que você conseguiu caminhar dos 5 dias até chegar nesse último dia, onde a gente vai fazer a nossa conexão com o back-end. E você que não conseguiu reproduzir a aplicação durante esses 5 dias, não se preocupe, as aulas vão ficar salvas aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então vai ficar disponível aí para você poder fazer no momento que você bem entender. Mas é importante que você tente fazer a aplicação nesses 5 dias, pelo menos até o domingo, tá? Eu vou estar inteiramente disponível lá no canal do Discord para poder te ajudar a resolver qualquer desafio que você tenha com essa aplicação, tá ok? E se você tiver qualquer tipo de dúvida e quiser me mandar essa dúvida lá, pode mandar no canal geral lá do canal do Discord, que a gente vai bater aquele bate-papo bacana. O link tá aqui na descrição, não se esqueça, tá? Lembrando também que se você não passou pelas outras aulas, a gente tem um passo a passo aqui abaixo de como instalar todas as ferramentas que a gente está utilizando aqui para os nossos vídeos, tá? Então, desde instalar o Node, VS Code, instalar MySQL para o banco de dados, tá tudo aqui, tá bom? No passo a passo. Inclusive, a gente vai utilizar uma nova ferramenta hoje, que é o Insomnia. Se você passou pelas aulas do back-end, muito provavelmente você deve ter utilizado o Postman. O nosso amigo Mike, eu acredito que ele fez as aulas dele utilizando o Postman, que é um software muito bom, eu recomendo também, tá? Mas para minha aula de hoje, para a gente poder ver um pouquinho do front-end, eu vou mostrar esse outro software como uma alternativa para vocês poderem utilizar, tá bom? Então, bora lá! Fala pessoal, aqui é o Rodrigo do Futuro chegando para atrapalhar a aula de vocês um pouquinho. Olha só, eu acabei gravando o vídeo e esqueci de mostrar para vocês como que a gente pode baixar o back-end lá do GitHub para quem não tem um back-end baixado ainda, tá? Então a gente vai acessar aqui agora, eu vou mostrar para vocês como que faz, tá? Então, vamos acessar aqui a página do GitHub e vamos acessar lá a página do Michael, tá? E deixa eu só ver aqui, olha só, ele tem aqui o link dele, eu vou deixar o link dele aqui para vocês poderem acessar, tá? E aqui o repositório, vamos ver se ele deixou aqui, ó, My Finanças Backend, tá? Então aqui dentro desse repositório, o que é que você vai fazer? Você pode clonar esse repositório para o seu projeto, para o seu computador, ou você pode vir aqui, que é o modo mais fácil, tá? Vir aqui em Code e fazer download do zip, tá? Para a gente poder baixar esse projeto e executar ele, tá? Depois de você ter baixado, ele vai ficar lá na sua pasta de downloads. Então eu vou abrir a minha aqui, tá bom? Se você já tem um back-end, não precisa fazer isso, tá? Eu só estou fazendo porque eu acabei esquecendo de mencionar essa parte para vocês. Então olha só, eu tenho aqui o back-end já baixado, agora eu vou extrair porque ele está compactado, tá? Então vamos extrair aqui. Olha só, tá aqui ó, My Finanças Backend Main. Aqui dentro do My Finanças Backend Main, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o terminal aqui dentro dessa pasta para poder abrir esse projeto lá no VS Code, né? Então vamos aqui em Code ponto e vamos esperar o VS Code abrir. Perfeito, ele já abriu aqui já com o projeto pra gente. A gente vai voltar lá na página do GitHub do Mike, que ele deixou pra gente algumas informações. Olha só, ele falou que a gente pode dar npm install para poder instalar todas as dependências do projeto. Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos abrir o terminal aqui, ó, e vamos dar um npm install para ele instalar todas as dependências que a gente precisa, tá? Vamos aguardar 2 segundinhos enquanto ele instala aqui, tá bom? Beleza, ele já terminou de instalar todas as dependências que a gente precisa. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa dar no caso, a gente precisa configurar o nosso banco de dados com as credenciais necessárias no arquivo config.json. Então, vamos lá, aqui no nosso arquivo config.json, e a gente precisa colocar as credenciais necessárias para a gente poder acessar o nosso banco de dados. No meu caso, o meu username vai ser root mesmo, e o password é nenhum. Se você instalou o champ, como eu ensinei na aula passada, ou como está descrito no nosso passo a passo aqui na descrição, provavelmente vai ser essas mesmas informações aqui, tá? E para a gente poder criar o banco de dados vai ser bem simples, tá bom? Olha só, o Mike ele já deixou o nome do banco de dados My Finanças, mas como eu já tenho um com esse nome, eu vou colocar My Finanças 1, beleza? E olha só, agora o que eu posso fazer? Eu posso dar npx sequelize CLI db create, para ele criar o banco de dados para nós, tá bom? Então vamos dar um enter aqui. Olha só, se tiver tudo correto para você, ele vai criar o banco de dados como ele criou aqui para mim, tá? O DBase My Finanças criado com sucesso. Então,
Na verdade, ele nem criou com o nome que eu queria, né? Ele criou com outro nome finanças. Muito provavelmente lá no meu banco de dados vai ficar duplicado. Deixa eu dar uma olhada aqui o que ele aprontou para colocar esses finanças aqui. Olha só, ele deixou a mesma coisa, tá? Mas é isso aí, viu, galera? Você dá um npx Secolage DP Create, que ele vai criar o banco de dados para você, tá? E feito isso, a aplicação está pronta para poder funcionar. Depois de ter feito isso, agora você pode dar um npm start. Vamos dar uma olhada aqui o que é isso. E dar npm start e o projeto já está funcionando por completo, tá bom? Vamos colar esse comando aqui, dar npm start. E olha só. Deixa eu ver o que ele deu erro aqui. Assim, ele deu erro porque ele falou que eu já estou utilizando essa porta 8080. De fato, eu já estou utilizando para o nosso projeto que estava rodando anteriormente, tá? Então, basta você fazer isso que está tudo certo. Então, bora lá voltar para nossa aula. Olha só. Primeiro de tudo, a gente vai fazer o seguinte: você que não construiu o back-end, perdão, se você não construiu o back-end, você está aqui só para aprender o front-end, o link aqui na descrição tá para você baixar o back-end, tá? Para você poder utilizar no nosso projeto. E para você que construiu o back-end, a gente vai fazer algumas modificações no projeto aqui também, tá? Se você quiser baixar o projeto novamente também, fica a teu critério. Eu vou mostrar essas modificações que a gente fez aqui para deixar o projeto ainda mais performático, tá bom? Então eu vou começar abrindo o meu terminal aqui e vou entrar na pasta documentos do meu computador para a gente poder abrir o nosso back-end e a gente vê quais foram as modificações que a gente fez lá dentro, tá? Então vamos dar aqui cd projetos. Você pode abrir sem ser pelo terminal, tá? Eu estou abrindo pelo terminal porque eu gosto e é isso mesmo, tá? Então aqui dentro dessa pasta projeto a gente pode ver que a gente tem o finanças, que foi o que a gente estava fazendo, e o My Finanças Backend, tá? Então a gente vai entrar no My Finanças Backend. E aqui a gente vai abrir com Visual Studio Code. Basta digitar a palavra code ponto que ele vai abrir no VS Code para você, tá bom? E aqui eu vou mostrar algumas coisas que a gente fez no backend, tá? Olha só. Aqui dentro do nosso router, até que fica até bacana para a gente poder ver, a gente precisou fazer duas coisas. Aqui nessa parte de pesquisar finança por categoria, onde ele traz a soma daquela categoria, tá? A gente teve que acrescentar uma única coisa aqui, vou até abrir aqui para mostrar para vocês. A gente teve que colocar um allow true para que ele traga a descrição da categoria também, porque até então ele estava trazendo apenas o saldo, né? Então você na hora que buscava a categoria pelo ID dela, ele trazia apenas o saldo daquela categoria. Mas a gente estava precisando também da descrição dessa categoria para ser refletido em tela. Você vai entender isso aqui lá na prática, não se preocupe, tá? Mas a gente acrescentou essa categoria aqui, beleza? A próxima parte que a gente mudou foi aqui em listar por data inicial e data final, tá? Eu vou abrir aqui o método para vocês poderem verem. Aqui a gente colocou um allow true para que ele traga as informações das categorias também, tá? Por que acontece aqui quando você tira esse allow true? A gente traz os dados, inclusive vou até mostrar no Insomnia aqui para vocês, para ficar bem ciente do que acontece, tá? Qual que é a situação que estava ocorrendo e que a gente precisou mudar, tá bom? Olha só, vamos esperar 2 minutinhos aqui para ele poder abrir o Insomnia, tá? Aqui no Insomnia é extremamente igual ao Postman, não se preocupa que as coisas aqui vão ser iguais, tá? Eu só vou rodar o back-end aqui, que até então eu não estava rodando, então vamos colocar um npm start para ele poder inicializar. Antes dele inicializar, já estava me esquecendo, precisa inicializar o banco de dados, né? Então se você não inicializou seu banco de dados aí, por favor, inicializa, tá? Porque senão não vai funcionar. Então eu vou inicializar o meu aqui. Pronto, já inicializei meu banco de dados. Agora eu posso dar um npm start para ele poder rodar o back-end, tá? Olha só, servidor rodando na porta 8080. E para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou listar todas as finanças para ver se ele consegue trazer todas as finanças para a gente. Ele listou todas as finanças aqui para a gente, tá? Tranquilinho, até algumas finanças que eu cadastrei aqui de exemplo, tá? Mas a gente vai apagar essas finanças aqui e a gente vai fazer tudo do zero, tá bom? Mas aqui eu deixei essa de exemplo porque eu precisava mostrar essa parte para vocês. Então aqui, em buscar por data, eu vou até maximizar aqui um pouquinho. Aqui em buscar por data a gente tinha algumas questões, olha só. Quando eu buscava, vou até colocar a data que a gente tem aqui, acho que é dia 8/2, e aqui também eu vou colocar 8/2, tá? Isso daqui é o URL do nosso projeto, tá bom? Então, aqui eu vou dar um send, ele não conseguiu encontrar, eu nem sei qual as datas das finanças aqui pra mim, deixa eu dar uma olhada.
Data dia 2, esse aqui 8/2, esse aqui 8/2, aí tem 8/2 também, não sei porque que ele não trouxe. Talvez a página, vamos colocar na página 2 aqui, página 1, não sei, não. Deixa eu verificar o que está acontecendo de errado aqui. Vamos colocar do dia 2 até o dia 8, tá? Ah, agora sim, né? Agora ele conseguiu trazer as informações pra gente, tá? Então, o que acontece aqui? As informações que a gente precisava. Quando eu buscava por data, eu precisava trazer o nome da descrição da categoria. E quando a gente não colocou o allow true, cadê? Aqui, ó. Quando a gente não colocou esse allow true aqui, a gente meio que estava trazendo só o ID dessa categoria. E eu precisava do nome dessa categoria para poder listar o nome da categoria naquele select lá que a gente tinha, sabe? Então, quando a gente adiciona esse allow true aqui novamente, tá? Ele consegue trazer para a gente os dados da categoria. Agora vamos colocar um send. Vamos ver. Ele não trouxe. Por quê? Não sei, acho que eu não salvei o projeto. Deixa eu ver se eu salvei. Tá salvo. Era para funcionar. Deixa eu só fechar o projeto e abrir novamente para ele poder atualizar. Acho que é porque sim, é porque eu estou rodando só com o npm start e não está o Node.mon instalado para ele poder atualizar automaticamente. Então eu precisava realmente startar o projeto, tá? Então agora, quando eu der um send aqui, ele traz para mim a categoria, todas as informações da categoria, tanto o ID quanto a descrição, que era o que eu precisava lá no front-end. Beleza? Então, se a gente ficou entendido isso aqui, agora a gente vai lá para o nosso front-end e vamos começar a desenvolver lá, tá? Então, bora lá. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai dar continuidade ao nosso front-end, tá? E a gente vai começar, de fato, a desenvolver as funcionalidades dele, tá bom? Então, aqui, eu vou começar abrindo o nosso terminal. Esse terminal aqui, onde é que está executando o nosso projeto, eu vou fechar só por 2 segundinhos, tá? Porque, por enquanto, a gente não vai estar utilizando ele, tá bom? E agora, aqui, eu vou começar a abrir a pasta do nosso projeto, tá? Um projeto com front-end, tá bom? Vamos abrir com code ponto e ele vai abrir no VS Code pra gente, tá bom? E aqui dentro do VS Code a gente vai fazer o seguinte, vamos rodar yarn dev ou então npm run dev, tá? Para ele poder executar o nosso projeto e a gente ver onde é que a gente parou, tá bom? Então deixa eu fechar isso aqui, vamos dar um yarn dev, beleza? Servidor on na porta localhost 3000. Tranquilo? E olha só, o nosso projeto ele continuou funcionando aqui perfeitamente, tá bom? A gente precisa fazer algumas mudanças aqui na nossa regra de negócio, tá? O que acontece? Eu e o Mike, a gente tinha pensado em uma regra de negócio e no decorrer do tempo do desenvolvimento da nossa aplicação, a gente teve que mudar essa regra de negócio, que era o seguinte, inicialmente a gente tinha pensado em criar um campo aqui do lado com o nome adicionar categoria, onde onde o usuário clicaria para poder adicionar a categoria e ele ia lá colocar a categoria que ele quisesse, entendeu? Para poder contabilizar as suas finanças. Porém, a gente estava com a barreira de identificar qual categoria seria ganho e qual categoria seria despesa, tá bom? Então, por esse motivo, que dá para resolver e pode ser resolvido de uma forma um pouquinho mais trabalhosa, mas daria para resolver. E por esse motivo a gente decidiu que a gente vai cadastrar as categorias manualmente. A gente vai cadastrar somente 2 categorias, que vai ser uma categoria ganho e uma categoria despesas, tá? Até porque ou você está ganhando alguma coisa ou você está gastando com alguma coisa, não tem como ser outra coisa, né? Então, a gente teve que fazer essa mudança na nossa regra de negócio, tudo bem? Mas se você se sentir apto e quiser colocar esse botãozinho aqui e colocar para adicionar categoria e adicionar uma lógica onde você consegue identificar qual categoria você está ganhando dinheiro e qual você está retirando dinheiro, vai ser muito, eu vou ficar muito massa e vou ficar muito feliz em saber que você conseguiu desenvolver isso. E se você quiser me mandar o print da solução disso aí, eu fico muito feliz também, tá? Mas, para nossa aula, a gente vai desenvolver dessa forma, até porque eu quero deixar dessa forma para que fique mais simplificado para quem está iniciando, tudo bem? Então, dito essas informações aqui, a gente vai começar a desenvolver a nossa aplicação. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é capturar os valores desses inputs aqui e desse select, tá? Porque toda
toda a nossa aplicação depende dessas informações serem salvas no banco de dados, tá bom? E para isso, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, a gente vai cadastrar essas duas categorias aqui no nosso banco de dados, tá? A categoria ganho e a categoria despesas. Inclusive, até está escrito errado o nome aqui, tá despesa. Aqui também tá despesa, a gente vai corrigir isso, tá bom? Então, bora lá. Eu vou abrir o Insomnia aqui. O Insomnia é exatamente igual ao Postman. Se você estava utilizando o Postman com o Michael, muito provavelmente você vai deparar um pouquinho diferente, mas tá bem igual, tá? Eu vou explicar um pouquinho aqui também. Deixa eu só inicializar o nosso back-end aqui, tá? Com npm start, né? Perfeito, o nosso back-end já está funcionando, tá? Então eu vou vir aqui no Insomnia e vou fazer uma busca por todas as nossas finanças, aqui, ó, listar todas as finanças, tá? É bem igual ao Postman, tá? Aí, ó, tem a rota aqui que você coloca, o método, e aqui ele dá o resultado para mim. Olha só, a gente não tem nenhuma finança cadastrada, tá bom? Então aqui na parte de categorias, a gente vai listar as categorias. Vou dar um send aqui também, e a gente não tem nenhuma categoria registrada aqui também. Então vamos criar a nossa primeira categoria, que pode ser despesas, tá? Então vamos colocar despesas, beleza? Categoria cadastrada com sucesso. Então vamos listar aqui para ver se realmente cadastrou. E a gente tem a nossa categoria com a ID 5 cadastrado aqui, tá bom? A minha tá com a ID 5 porque eu já fiz outros testes antes, tá bom? Então agora a gente vai cadastrar mais uma categoria chamada de ganho, tá bom? Porque ou você tá ganhando ou você tá criando despesas, né? Ou um ou outro. Tudo bem, categoria cadastrada com sucesso, agora eu vou listar aqui também. E beleza, a gente tem a categoria despesa e a categoria de ganho. Tudo bem? Então, agora sim a gente pode voltar lá para o front-end e começar a cadastrar isso aqui, tá bom? Então, aqui dentro do front-end, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu já vou arranjar uma forma de capturar esses valores aqui e eu já vou logo dizendo que existem várias maneiras dentro do React de pegar um estado de um componente, de pegar um valor de um componente, tá? E eu vou estar utilizando a forma mais conhecida, que inclusive é indicada pela própria documentação do React, tá? Só que essa forma da gente pegar o valor aqui, ela é um pouquinho antiga e se você tem um projeto muito grande, acaba que fica um pouquinho complicado de você estar utilizando ela. Mas como o nosso projeto ele é simples e pequeno, vai dar para a gente utilizar tranquilamente, tá bom? Então, vamos começar aqui. A gente precisa arranjar uma forma de capturar o valor da data, o valor desse select aqui onde é que tem ganho e despesa, o valor do título e o valor do valor daqui do nosso campo onde pega o valor, né? Então, para isso, a gente vai criar alguns estados aqui dentro, tá bom? Olha só. Você dá const para poder criar uma variável, tudo bem? Aqui você coloca colchetes e a gente vai pegar o valor da data. E aqui vamos colocar uma outra funçãozinha que você já vai entender para que ela vai servir. Vamos colocar setData, que vai receber useState, tá? Então, por que eu fiz essa seguinte situação? Se você perceber, eu criei duas variáveis para capturar somente um único valor. E por que acontece isso? Dentro do React, a gente não consegue alterar diretamente o valor de uma variável. A gente precisa criar um estado para essa variável, beleza? E dentro desse estado, a gente vai criar uma função que vai pegar o valor desse componente e vai repassar esse valor para a nossa variável. E aí sim, a gente vai ter o valor desse componente. Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? Olha só, eu vou criar um estado aqui para esse input nosso aqui, ó, input de date, tá? Eu estou aqui no nosso container da data, então vou quebrar esse input aqui em mais linhas para a gente poder pegar o valor dele, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa colocar um value, que é o valor que vai ser atribuído a esse input, que vai ser a nossa data, e a gente precisa colocar mais um carinha chamado onChange. Por esse onChange, a gente vai pegar o valor, então a gente coloca um e, que é a funçãozinha de evento, tá? Coloca uma arrow function aqui, tudo bem? Que vai receber setData. E dentro desse setData, que é a função que captura o valor, a gente coloca que é o nosso evento, .target, .value, para poder capturar o valor desse input. Beleza? Agora a gente vai fazer o teste disso aqui. Inclusive, eu vou até replicar isso aqui para as outras partes, tá bom? Deixa eu pegar isso aqui. Vamos colocar isso aqui para o título também, tá? Vamos deixar igual.
Não, vamos fazer o teste primeiro só com a data. Se funcionar, a gente coloca para os outros, né? Aqui a gente vai criar uma função que vai capturar esses valores aqui. Para isso, a gente vai dar o nome de handle, add, itens. E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só. Dentro dessa função, eu vou colocar um const dados, que ele vai pegar esses dados para a gente, tá? E aqui dentro dessa variável dados, eu vou armazenar a minha data, tá? E aqui logo abaixo, eu vou dar um console.log na data, tá? Para ele mostrar essa data em tela para a gente. Tudo bem? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso arrumar uma forma de chamar essa função aqui para que quando eu fizer o clique no botão, essa função seja executada. Então, lá no nosso botão aqui, ó, no botão adicionar, a gente vai adicionar um onClick, tá? Para que quando o usuário clicar nesse botão, a gente chamar essa função e a gente conseguir capturar o valor aqui desses dados. Inclusive aqui embaixo tem que ser colocado dados. Beleza. Agora vamos voltar lá no nosso front-end, vamos ver como é que está aqui. Olha só, está tudo tranquilo. Eu vou abrir aqui o nosso inspecionar elemento para a gente poder ver no console isso daqui. Vou até limpar o console. Olha só, não temos nada aqui no console, vou até dar um zoom nele aqui para vocês verem que não tem nada. E agora eu vou digitar uma data aqui qualquer. Vou digitar dia 2/2/2022. E vou clicar em adicionar. E olha só, ele já trouxe a data aqui para mim, ó. Olha, tá vendo? Que massa. Ele conseguiu trazer a data para a gente aqui da mesma forma que a gente precisava. Colocou data e a data na frente. Então, a gente já sabe que o valor está sendo capturado. Então, vamos replicar a mesma situação para os outros componentes, tá? Então, vamos colocar aqui categoria. Inclusive, é até interessante, é obrigatório que a gente copie os nomes exatamente iguais, tá lá no back-end, tá? Para que a gente possa repassar os mesmos valores. Então, aqui na parte de criar a finança, eu vou pegar a data, vamos pegar a categoria ID, vou copiar, vou colocar aqui, vai ser 7 categoria ID, tá bom? Vou colocar dessa forma assim. Beleza. O próximo campo que a gente precisa pegar é o título, né? Então vamos pegar e colocar aqui título, 7 título também, tá? E aqui eu coloco com letra maiúscula. Tudo bem? Agora aqui a gente vai pegar o valor. Esses nomes aqui, ó, estão exatamente iguais, tá lá no back-end. Se você fez o back-end, você está vendo que está exatamente igual, tá? Então, valor, e aqui a gente vai colocar 7 valor. Bom, beleza. Já criamos as variáveis para poder pegar os elementos, né? E aqui, como aqui é um ID, eu vou colocar que vai inicializar com 0. Não, vamos colocar com vazio mesmo, tá? Beleza. E aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte. Nesse select aqui, eu preciso adicionar para ele poder pegar os valores também. Então, eu vou quebrar ele aqui em uma linha, tá? Beleza, beleza. Show de bola. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar value. E aqui, categoria ID, né? Nossa categoria ID. E o onChange dele. OnChange vai ser... Opa, meu Deus. Que vai receber a funçãozinha set categoria ID, que vai pegar .target.value. Beleza? E na option aqui, a gente precisa passar o valor dessa nossa categoria. Como a gente só tem duas, que é ganho e despesa, vamos até olhar aqui qual que são os IDs delas, né? Vamos listar aqui. Não se preocupe que a gente vai arranjar uma forma de pegar isso aqui automático, tá? Então, a despesa é com ID 5, então vamos pegar lá e colocar. Pode ser que o seu seja diferente, tá? Então, fica de olho aí. A despesa, coloquei errado aqui, né? Despesas vai ser o ID 5 e o ganho vai ser o ID 6, tá? Vamos pegar aqui, ID 6. Tranquilo? Então o nosso select já está funcionando. Depois a gente vai aprender uma forma de pegar o valor automaticamente sem precisar digitar isso aqui, tá bom? Então aqui no nosso título também a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vamos colocar um value e colocar um onChange do mesmo jeito que a gente fez aqui no nosso select, tá? Vou até copiar e colar aqui para poder não perder muito tempo. E aqui a gente vai colocar título. E aqui vai ser 7 título. Perfeito. E é isso aí. Olha só. Ah, não. Faltou o valor, né? Vamos colocar aqui o valor também. Aqui a gente coloca valor. E aqui a gente coloca
set valor. Pronto, agora a gente já está capturando todos os dados, né? Vamos até printar isso aqui em tela para poder ver se está funcionando. Vamos colocar aqui uma vírgula aqui, mais uma vírgula aqui também para poder pegar o título e aqui para poder pegar o valor. Agora a gente vai testar para ver se isso aqui está funcionando de fato, né? Então vamos vir aqui no nosso navegador, vamos limpar o terminal e vamos digitar isso aqui. Vamos digitar aqui 10, vamos colocar como se fosse uma despesa e a gente vai colocar aqui o título de lanche. E aqui a gente coloca um valor de, sei lá, R$25. E vamos clicar em adicionar e ele trouxe todos os dados para a gente aqui, ó. A categoria, a data, o título e o valor. Agora a gente precisa arrumar uma forma de enviar esses dados aqui lá para o nosso back-end, né? Porque até então a gente não está enviando esses dados para lá, tá bom? Então o que eu vou fazer? A gente vai fazer o seguinte. Vamos instalar um carinha chamado Axel aqui no nosso back-end, ou no nosso front-end, para a gente poder fazer as requisições. Então você dá npm install ou então yarn add Axios para a gente poder lidar com a comunicação do nosso back-end aqui, tá bom? Então aqui, pronto, a gente já criou o Axios. Agora o que a gente vai fazer? Aqui dentro da pasta src, a gente vai criar uma pasta chamada services, porque como a gente vai estar comunicando com um serviço externo, que é o nosso back-end, a gente precisa criar isso aqui, tá bom? Dentro dessa pasta service, a gente vai criar um arquivo chamado api.js, tá bom? Aqui dentro a gente vai dar import Axios from Axios, e aqui a gente vai dar um const API. Na verdade a gente tem que dar export const API, que vai receber a nosso axios.create, e aqui dentro a gente coloca base URL, e aqui é importante deixar o URL maiúsculo, tá? E aqui a gente vai colocar a URL da onde está vindo nossos dados, né? Que é http localhost 8080. Beleza. Feito isso aqui, a nossa conexão com o back-end está praticamente pronta, tá? Agora a gente só precisa utilizar essa API para poder trazer os dados para a gente. E a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente pode começar acessando a nossa API e fazendo a seguinte situação. Que a gente precisa no momento? A gente está precisando capturar os valores ali que vem aqui de despesas e ganho, né? Que vão vir lá da nossa API. A gente precisa mostrar, porque até então isso aqui está vindo de forma estática. E a gente precisa pegar esses dados que vão vir lá do back-end, né? Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do Visual Studio Code, na parte de Inputs Container, aqui no nosso index.js, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar um estado que vai se chamar name categoria, que é o nome da categoria, né? Name categoria, que vai ser set name categoria. E como isso aqui a gente vai armazenar todos os nomes da categoria, então vai ser um use state com um array. Então vamos colocar um array ali dentro, porque a gente precisa armazenar a categoria. E olha só, a gente vai utilizar mais um carinha, mais um hook aqui do React, que é o useEffect. Esse useEffect, como que ele funciona? A partir do momento que o componente é montado em tela, que no caso, quando esse componente aqui de inputs container for montado em tela, essa função aqui ela vai ser disparada, tá bom? Para poder fazer alguma ação que a gente precise. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você escreve a função dessa forma aqui, tá? E esse array aqui, ele pode armazenar qualquer variável para que você queira que essa função execute. Por exemplo, vamos imaginar a situação onde quando você clicar no botão, você precisa disparar esse useEffect de novo. Então você coloca a variável aqui que vai fazer a mudança. Então quando a variável fizer a mudança, esse useEffect vai ser disparado novamente, tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá na nossa API e trazer todos os nomes da categoria para a gente poder listar esses nomes em tela, né? Então, se a gente lembrar, a rota aqui que traz todas as categorias é essa rota aqui, ó, listar categoria e um 0 na frente para poder colocar a paginação, tá bom? Então vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui
API, e ele já faz o auto-import aqui. Eu nem estou falando para vocês, mas o import dos elementos estão ocorrendo aqui em cima automaticamente para mim, tá? API.get, né? Porque aqui lá é um método get, e aqui eu vou colocar a nossa rota que vai trazer as categorias para a gente, tá? Então logo aqui na frente eu vou colocar um ponto .then, e aqui nesse ponto .then a gente vai receber uma resposta, né? Então vamos colocar response. Na verdade vamos colocar response, que vai receber um console.log, tá? Console.log, e a gente coloca um console no nosso response para a gente ver se está funcionando isso aqui, né? Então vamos lá na nossa página e vamos atualizar, e a gente precisa ver se vai trazer os dados para a gente aqui. Olha só, ele trouxe alguns dados aqui para a gente, né? E aqui ele trouxe um config, não se preocupe com esse config agora, tá? E ele trouxe aqui um data, e dentro desse data ele falou que tem duas coisas aqui dentro, ó, tem duas linhas. A gente tem a parte da despesa e a parte do ganho. Então a gente precisa acessar data rows. Então vamos colocar lá response.data.rows. Beleza? Vou salvar isso aqui agora e vamos voltar lá. E olha só, aqui embaixo ele já está listando para a gente todos os dois elementos que foram colocados em tela ali. Tá bem? Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso arrumar uma forma de colocar essa descrição aqui, ó, para ser aparecida lá no meu input aqui, ó, nesse input nosso aqui, ó, onde é que está ganho e despesa. Então a gente precisa pegar essa descrição e colocar isso aqui de forma automática para que ele possa pegar o ID automático também. Então bora lá. Aqui dentro do nosso componente a gente vai fazer o seguinte, olha só, presta bem atenção porque essa parte é muito importante. Eu vou copiar, vou dar um recorte só em um desse options aqui, tá? Esse outro aqui eu vou apagar. A gente vai colocar entre chaves, porque eu quero colocar um código JavaScript aqui dentro, tudo bem? Então eu preciso colocar entre chaves. Aqui em cima na nossa funçãozinha, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Nesse set name categoria, a gente vai passar aqui para baixo, ó, set name categoria. E aqui a gente vai repassar para ele o nosso response.data.rows. Se você entendeu como que funciona o estado aqui, como eu expliquei um pouquinho antes, você já sabe que aqui nessa variável name categoria, a gente tem o nome das categorias para poder utilizar. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro da nossa funçãozinha, vamos pegar o nosso name categoria.map, e esse map aqui é para percorrer aquele array, tudo bem? E para cada categoria, então vamos pegar aqui, para cada item, para cada categoria, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar, vamos colocar aqui, ó, vamos retornar, opa, não é chaves, é parêntese, tá? Então não se esqueça, é parêntese, e para cada nome da categoria, a gente vai retornar uma option. E essa option vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui nesse velho, a gente vai pegar o ID da categoria, porque é o que a gente precisa para poder cadastrar uma categoria, né? Então coloca item.id, beleza? E aqui no ganho, a gente vai colocar entre chaves também, tá? A gente vai colocar item.descrição, beleza? Agora vamos voltar lá no nosso front-end e a gente vai ver se está funcionando, né? Assim, ó. E olha só, ele já deu um errinho aqui pra gente. Não é exatamente um erro, mas é algo que a gente precisa fazer. Toda vez que a gente faz um map em um componente, obrigatoriamente a gente precisa adicionar um campinho chamado key, e esse key precisa conter uma propriedade única. Então vamos voltar aqui no Visual Studio Code. Aqui no nosso option, que é o componente que a gente está renderizando em tela, a gente precisa colocar uma key, e essa key vai carregar uma propriedade única. O que é único aqui para o nosso componente? O ID dele. Então vamos colocar item.id. Beleza? Vamos voltar agora. Agora sim já parou de dar erro, pode olhar ali, tá? E a gente pode ver que continuou sendo refletido o ganho e a despesa aqui pra gente. Tá vendo? Ganho, despesa, beleza? Então sim, a gente conseguiu capturar os valores do input ali pra gente, né? Então, agora a gente precisa arrumar uma forma de salvar esses dados aqui em tela não, no banco de dados pra gente, né? Então o que a gente vai fazer? Olha só, aqui na nossa função, a gente não vai utilizar a API para poder salvar aqui dentro, tá? O que eu vou fazer? A gente vai pegar esses valores aqui e vamos repassar eles para outro local, para a gente poder salvar esses dados em outro local, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó,
logo acima do nosso inputs container, a gente vai chamar um carinha chamado, uma propriedade, né, chamada add itens. Beleza. E esse add itens vai pegar os valores dos dados para a gente, né? Então, vamos colocar add itens, que vai receber os nossos dados. Perfeito? Então, tranquilo. Vai acompanhando o raciocínio. Agora aqui, na nossa pasta Pages, o que a gente vai fazer? Dentro da pasta Home, aqui no nosso index.jsx. Se a gente der um Ctrl espaço aqui no nosso inputs container, ele vai mostrar para a gente que ele está esperando um add itens. E o que eu posso fazer aqui agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma função, uma function chamada de handle save itens, tranquilo. E aqui a gente vai receber o nosso item, que é a nossa finança, né? Pode ser item ou finança, tanto faz, tá bom? O nome. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente vai pegar, vamos abrir chaves aqui, vamos criar uma variável chamada data, para pegar os nossos dados, tá? E essa variável nossa vai receber o nosso item.dados. Por que eu fiz isso? Porque lá dentro da nossa função, a gente criou, aqui ó, a gente criou uma variável chamada dados. Então, tá tudo armazenado aqui dentro. Então, quando eu passo aqui para o nosso item, eu tenho que acessar esses dados aqui para poder pegar os dados que estão sendo salvos pelo usuário, tudo bem? Então, aqui a gente vai dar um api.post, e ele já fez a importação da API para a gente aqui em cima, tá bom? api.post, que é o método que a gente vai estar utilizando. Eu vou abrir o Insomnia aqui para poder pegar a rota de criar uma finança, que é essa rota aqui mesmo, tá bom? Então, vamos pegar, vamos colocar essa rota aqui, tem que colocar entre aspas, né? Vamos colocar entre aspas. E logo na frente da rota, depois da aspas, você coloca uma vírgula e agora você passa a nossa variável data, que está recebendo o nosso item.dados. Tranquilo? E aqui, eu vou colocar um ponto then, só para a gente ver o resultado disso aqui, tá bom? Então, vamos colocar um response. E esse response aqui, ele vai dar um console.log pra gente, tá? E aqui eu posso mostrar esse response aqui dentro do console pra gente. Tudo bem? Olha só, o que eu fiz agora? Já que eu estou chamando essa função aqui com os dados, eu preciso pegar esses dados aqui. Então, aqui a gente coloca no nosso add itens. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Agora a gente vai vir aqui no nosso navegador, ele está dando esses errozinhos aqui, mas foi que a gente começou a digitar e ele já estava salvando, tá? Então, agora sim, eu vou deixar o console aberto aqui e vamos capturar os valores, né? Vamos pegar aqui, ó, dia 3/2 de 2022, a gente vai cadastrar uma despesa no valor, o título dela vai ser pizza, no valor de R$50. Vamos adicionar, e olha só, ele trouxe para a gente alguns dados e a gente precisa garantir que esses dados foram cadastrados. E olha só, finança cadastrada com sucesso. Isso quer dizer que a finança foi cadastrada. E o que eu posso fazer agora? Já que a gente está conseguindo cadastrar as finanças com sucesso, eu preciso mostrar essas finanças em tela, né? Então, como que a gente vai fazer isso aí? Então, pessoal, para a gente poder listar os dados aqui tudo tranquilamente, a gente vai precisar fazer algumas modificações no nosso front-end, tá? E a gente vai começar com o seguinte. Aqui dentro do Visual Studio Code, aqui na parte de Info Table, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu tenho um monte cadastrado aqui, né? Então eu vou remover esse Table Row aqui, esse outro Table Row aqui também eu vou remover, tudo bem? Vamos deixar só um Table Row aqui, tá? E eu vou recortar esse Table Row e a gente vai criar mais um componente aqui em tela, tá? Vamos criar aqui chamado de... pode ser de Table Item, tá? Porque é o item da nossa tabela, né? Table Item. E aqui dentro desse nosso Table Item, a gente vai fazer um index.jsx, tudo bem? .jsx. Beleza, e daqui de dentro a gente vai fazer aquela nossa estrutura padrão, export const, table, item... Show de bola, aquilo que a gente já está acostumado a fazer, tá? Então, perfeito. Agora eu vou dar um retorno, tá? E esse retorno vai retornar aquele nosso table item que a gente recortou dali de cima, tudo bem? Então, vamos formatar esse documento aqui. E
Beleza. A gente precisa importar, né, esses dados aqui, então vamos importar o table row e também o table cell também precisa ser importado, ó. Já fiz a importação dos dois aqui em cima, tá? E o que eu preciso fazer, cara? Olha só, a gente precisa capturar esses valores aqui de data, de ganho, da categoria da despesa, né? O título da despesa e o valor dessa despesa. E como que a gente vai fazer isso? Olha só, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui aqui pelas propriedades do nosso componente, a gente vai pegar a data, a gente vai pegar a categoria underline ID, tudo bem? A gente vai pegar o título e a gente vai pegar o valor. E onde é que esses campos vão ser preenchidos? Eles vão ser preenchidos aqui, ó, em tela. Vamos colocar aqui, ó, a nossa data. Aqui embaixo no ganho a gente vai colocar categoria ID. E aqui no salário a gente vai colocar título, né? E aqui embaixo onde é que está o dinheirozinho, né? O valor, a gente vai colocar o valor. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai fazer algumas configurações específicas só para esse componente e eu não quero que essas configurações estejam misturadas aqui no nosso info table, tudo bem? Então aqui no nosso table item, meu Deus, estou me confundindo aqui com a minha língua. A gente vai fazer isso aí, tranquilo? Então tudo bem, olha só, a gente já modificou isso aqui agora e o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no nosso info table e importar aquele nosso componente lá, né? Que é o table item, né? Então, table, eita meu Deus, onde é que tá aqui? Table item, e ele já fez o auto import aqui pra gente, tá? Ó, table item tá bem aqui, tranquilo? E aqui eu vou fechar o componente nele mesmo. E agora, se você reparar, quando eu der um Ctrl espaço aqui, ele vai receber algumas propriedades, que vai ser a categoria, a outra que vai ser a data, a outra que vai ser o nosso valor, ou título, né? Então vai ser o valor, e o outro que vai ser o nosso título. Beleza, vamos salvar isso aqui agora, vamos ver se ele não deu nenhum erro ali no front. Assim, ele deu erro porque eu não preenchi isso aqui, né? Mas a gente vai preencher isso aqui agora e ele vai ser mostrado em tela pra gente, tudo bem? Então vamos vir aqui no nosso VS Code e vamos colocar algumas informações aqui. A categoria vamos colocar de ganho. A data, vamos colocar uma data aqui bem aleatória mesmo, tipo dia 10 do 2 de 2022. E aqui a parte do valor, a gente pode colocar 200, e aqui no título vamos colocar, como é um ganho, né? Vamos colocar dinheiro. E vamos salvar isso aqui agora, né? Para a gente poder ver se está refletido em tela. Olha só. Vamos ver o que foi que aconteceu. Assim. Agora sim está sendo renderizado aqui em tela para a gente o que a gente precisava, né? Categoria, ganho, título, dinheiro, pá. Então está funcionando perfeitamente. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer uma busca lá no meu back-end que traga todas as minhas finanças e essas finanças sejam refletidas aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui dentro do nosso info table, a gente vai exportar um carinha chamado list, tá? Pode ser list finanças, tanto faz. Como a gente só tem essa lista aqui, eu vou colocar list. Tudo bem? Então aqui na nossa home, a gente vai fazer o seguinte. A gente pode perceber que o nosso info table, ele recebe esse nosso list, né? Então o que eu posso fazer? Vamos criar um estado aqui, então const, que vai ser o list, que vai receber set list use, que recebe o nosso use state, né? Use state. E aqui a gente coloca como um array. Tudo bem? E aqui o que eu vou fazer? A gente vai executar uma função toda vez que o nosso componente, esse componente home, for montado em tela. Porque esse componente home, ele sempre vai ser montado em tela. Toda vez que a gente chamar a aplicação, ele vai ser montado em tela. E a partir do momento que ele vai ser montado em tela, a gente vai chamar a nossa rota que traz todas as nossas finanças cadastradas, né? Então, como que a gente utiliza para poder chamar a partir do momento que a gente é montado em tela? Com use effect, né? Que é um hook do React aqui. Então a gente vai chamar o nosso use effect
e vamos passar o valor que vai ser recebido para essa nossa variável list, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa nossa API.get e agora a gente vai pegar a rota lá do back-end, tá? Então vamos aqui, ó, onde é que lista todas as finanças, vai ser essa rota aqui. E vamos colocar essa rota lá no nosso VS Code, beleza? E agora aqui no nosso ponto .then, vamos colocar um ponto .then aqui, tá? Response, que vai receber uma arrow function, e a gente vai dar um console .log no nosso response, para a gente ver o que está acontecendo aqui até então, tá? Então vamos lá para a nossa tela. Ele está precisando de alguma coisa ali, né? Vamos colocar o nosso list. Vamos colocar o list aqui, porque senão não vai deixar não mostrar nada em tela, né? E olha só, aqui no nosso console, você pode ver que ele trouxe pra gente um único cara, que foi o único que a gente cadastrou até agora, né? Que é esse carinha aqui, que foi cadastrado com categoria de despesa, que foi a pizza, né? Que a gente cadastrou ali, ó. Foi aqui, ó, título pizza, né? Então, o que eu vou fazer? A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar esse valor aqui que está vindo do nosso response, a gente precisa acessar ele, né? Então a gente vai ter que entrar em data, depois a gente precisa entrar em rows para poder pegar ele, né? Então vamos lá. Aqui vamos dar response.data.rows. Opa, não é aqui. Cadê? É aqui, ó. Esse response aqui, ó, response.data.rows. Beleza. Agora sim, vamos lá, voltar para o nosso front-end. Deixa eu apagar isso aqui e vou executar, vou carregar a página, né? E olha só, ele trouxe aqui para a gente um array que tem a informação que a gente cadastrou, que foi a despesa do dia 3/2 com o nome de pizza, né? Então, se a gente já tem acesso a essa informação, então eu posso pegar o nosso setList aqui, ó, e armazenar esse valor dentro desse nosso setList, né? Então, se eu já armazenei o valor aqui dentro, logicamente a minha variável list, que está sendo repassada aqui para o nosso componente, já tem esses valores também. Então, o que eu vou fazer? Lá no nosso info.table, a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente vai fazer um map da mesma forma que a gente fez lá no nosso na categoria, tá? Vamos pegar esse list aqui que tem os valores que a gente precisa. Vamos colocar aqui, ó, list.map. E para cada finança, né, a gente vai retornar esse nosso table item, tá? Então, para cada finança, a gente vai colocar o nosso table item. Eu vou até quebrar ele aqui em mais linha, porque ele está muito grande, né? Fica muito difícil a visualização. Então, vamos pegar aqui. Aqui também. E aqui também. E agora aqui a gente vai pegar no ID categoria, a gente vai pegar finança.id. Na verdade, eu não sei se é ID, vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que é... Ah, tá. A gente pode acessar direto a descrição, né? Então, vamos pegar o nosso categório. Então, vamos aqui, ó. Finança.categório. Então, vamos pegar finança.categório.descrição. Beleza? Aqui na data, a gente vai pegar finança.data. Vamos colocar aqui, ó. Finança.data. Aqui no valor, a gente vai colocar finança.valor e aqui no título a gente vai colocar finança.valor. Vamos salvar isso aqui agora e vamos ver se esses valores vão ser refletidos em tela para a gente, né? E olha só, vamos salvar aqui. Aqui ele está falando que eu preciso colocar uma key, né? Então vamos colocar uma key aqui. Então vamos lá. Aqui no nosso componente eu tenho que colocar uma key, né? Como eu estou fazendo map, e todo map ele precisa de uma key no componente, né? Com uma informação única, né? Então a gente vai colocar finança.id, para ele pegar o ID da finança, que ele é único, né? Beleza, então depois que a gente pegou o ID da finança, aqui eu coloquei o título, a mesma coisa do valor, né? Então é finança.título, tá?
Então, beleza, depois que eu fizer isso daqui, olha só, e agora ele conseguiu trazer os valores para a gente que a gente acabou de cadastrar, que foi a data que a gente fez o cadastro, a categoria, que é a despesa, né? O título e o valor, que é R$ 50, beleza? Tanto que a gente vai fazer um teste agora para ver se realmente está funcionando isso aqui, né? Então, vamos ver. Aqui na data, a gente vai colocar dia 3, tá bom? Não dia 3 não, a gente já cadastrou no dia 3, né? Vamos colocar no dia 5. Vai ser um ganho. Vamos colocar o título aqui de dinheiro, tá? Como é um ganho, né? Dinheiro. E o valor eu vou colocar de R$ 500. E vamos clicar em adicionar. Não vai acontecer nada aqui por enquanto, tá? Mas quando eu der F5, aqui na página, olha só, ele já mostrou ali pra gente o ganho e o título e as informações que a gente precisa. Então, o que eu posso fazer para que no momento que eu salvar isso aqui, esse valor seja aparecido em tela? Então, bora lá para o nosso código que a gente vai aprender isso aqui agora. Então, o que a gente vai fazer para poder mostrar, a partir do momento que o elemento for cadastrado, ele ser refletido em tela já? Então, aqui dentro do nosso home, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Quando a gente salvar esse nosso elemento aqui, o que eu posso fazer? Eu posso novamente chamar essa nossa API aqui, passando os dados que foram realmente cadastrados lá para dentro, né? Então, beleza? Vamos ver se vai dar certo, né? A gente chamou a API novamente, para quando, olha só, no momento em que eu clicar em salvar, ele vai cadastrar e já vai chamar os dados, repassando um novo dado cadastrado para a nossa API, né? Então, bora lá. Vamos dar aqui vamos ver aqui, vamos dar um refresh aqui na nossa página, né, para poder saber se está tudo certinho. E a gente vai cadastrar aqui uma nova finança. No dia 17/2, a gente vai cadastrar um ganho também. Vamos imaginar que o cara está ganhando muito dinheiro. Vamos colocar aqui título de dinheiro extra. E o valor dele vai ser de R$ 1.000. Vamos supor que ele ganhou R$ 1.000 extra. Então, quando eu clicar em adicionar, ele já tem que cadastrar aqui para mim a nossa finança, né? Então, vamos clicar em adicionar e olha só, ele já apareceu ali para a gente dinheiro extras, né? Então, basicamente, a gente já marcou aqui tanto a parte de listagem quanto a parte de cadastrar. Uma única informação muito, mas muito importante que eu estou deixando de mencionar para vocês. A API, que é o nosso back-end, ele está todo configurado em paginação. Só que vocês não estão percebendo que eu não estou utilizando paginação em nenhum momento. Por que eu não estou utilizando paginação? Isso aqui vai ser um dos desafios para quem está assistindo essa aula, desenvolver essa aplicação com paginação. A gente já deixou pronto o back-end lá com paginação. Eu já estou deixando o front-end aqui um pouquinho parecido já para você poder utilizar a paginação, tá? Então, vai ser super tranquilo você trabalhar e vai ser um desafio para você. Tudo bem? Então, bora dar continuidade aqui na nossa aplicação, tá bom? Olha só. Agora, a gente precisa fazer algumas coisas, né? A gente pode perceber que a data aqui, ela tá vindo com ao contrário, né? Mas a gente precisa formatar ela para a gente poder deixar ela com tipo o dia, mês e ano, né? Não deixar desse jeito aí. Então, vamos vir aqui no nosso table item e a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai criar uma variável chamada let data formatada, que vai receber o nosso data, né, que é essa data que a gente está pegando aqui, ó, data.split, e aqui nesse nosso split a gente vai trocar as informações. Aonde tiver um traço, a gente vai colocar um reverse, né, reverso, né, reverse, e a gente vai colocar um join para colocar o nosso tracinho. Beleza, olha só, já salvei isso aqui, e agora aqui que eu vou fazer, aqui no nosso data, eu vou colocar a data formatada, tá bom? Então agora sim, a nossa data já está aparecendo de forma totalmente formatada e tranquila. E qual que é o próximo passo agora para a nossa aplicação? A gente precisa trazer a receita, a despesa e o balanço. Inclusive aqui está escrito errado, né? Então vamos mudar lá para colocar do jeito certo, né? Aqui no nosso information, ó, onde é que está escrito information, a gente tem que colocar despesas. Beleza? Vamos olhar lá agora se está tudo tranquilo. Sim, então agora a gente vai criar a funcionalidade disso aqui, então bora lá. Bom pessoal, antes da gente continuar aqui, o que a gente precisa fazer?
Se vocês repararem, na aplicação passada a gente tinha deixado em vermelho o que é despesa e em verde o que era ganho, né? Então vamos desenvolver essa funcionalidade antes da gente passar aqui para o nosso, para mostrar essa parte aqui, né, das receitas, tudo bem? Então bora lá. O que eu vou fazer? Aqui no nosso table item a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer algumas condições para a nossa categoria, né? Então vamos aqui em categoria ID, eu vou quebrar ele em mais linhas, tá? Porque a gente vai precisar mudar algumas coisas nele, tudo bem? Então vamos colocar aqui categoria ID. Então, se a nossa categoria ID ele for igual a ganho, a gente coloca uma cor para ele, e se ele for igual a despesa, a gente coloca outra cor. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó. Vou até apagar essas outras essas outras chaves aqui, e vamos pegar o nosso categoria, vou tirar o mouse aqui da frente, categoria ID. Se o nosso categoria ID ele for igual, e aqui é o sinal de 3 iguais, tá? Igual a ganho, isso significa que ele é verdinho, né? Então a gente vai colocar para ele uma corzinha verde, né? Então vamos colocar aqui, ó, color, e o color dele vai ser aquele verdezinho que a gente está utilizando, que é o hashtag 008000. Isso, esse verde aqui. Se não for ganho, logicamente ele vai ser despesa, né? Se não for, então vai ser, vamos adicionar outra coisa para ele, né? Se não for, ele vai ser uma despesa. Então vamos colocar um color de aquele vermelhozinho, né? Vamos colocar aqui, ó, red, que é o vermelho, né? Beleza? Vamos ver como é que ele vai se comportar. E olha só, o que foi despesa ele colocou em vermelho, e o que foi ganho colocou em verde, né? E aqui a gente precisa colocar a mesma coisa para o valor, né? O que for despesa em vermelho, o que for ganho em verde, né? E aqui no valor vai ser praticamente a mesma coisa aqui, ó, tá? Então aqui para o nosso valor, vamos pegar, vamos copiar e colar aqui. Beleza? Vamos ver se funcionou. Olha lá, o que foi despesa ficou em vermelho, e o que foi ganho ficou em verde, tá? Então, super tranquilo isso aí, né? Então, bora lá agora desenvolver a funcionalidade que traz esses dados aqui pra gente. Bom, pessoal, para a gente desenvolver essa funcionalidade aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa colocar alguns pontos em questões aqui. A gente precisa saber a quantidade de ganhos e despesas que a gente tem. Então, logicamente, a gente vai precisar do nosso list, né? E a gente precisa fazer a subtração, esse cálculo aqui, né? Onde é que a gente vai dividir, né? Diminuir o que for ganho e o que for despesa, né? Então tá, o que a gente precisa fazer? Olha só, eu vou fechar tudo aqui que a gente não está utilizando para a gente trabalhar só com o necessário, tudo bem? Para que você não se perca. Vou até fechar esse aqui, esse information também. Então aqui dentro da pasta pages, a gente vai abrir o nosso home e o nosso index.jsx, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só. Aqui no nosso componente chamado de information, a gente vai passar uma propriedade para ele chamada list, tá? Porque a gente precisa pegar a lista ali de todos os nossos usuários, de todas as nossas finanças, né? Então vamos pegar todas as nossas finanças dessa forma aqui, tudo bem? Vai ser igual ao nosso infotable, tá? E daqui para frente pode ser que ocorra algum erro, porque eu estou fazendo totalmente por conta própria e não estou olhando na aplicação que eu tinha deixado pronta, tá? Eu estou fazendo um pouquinho diferente do que a gente fez lá, para ver se vai dar certo. Então, aqui no nosso information, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Aqui a gente sabe que a gente recebe aquele list lá, né? Então vamos pegar aqui o nosso list, né? Para poder fazer a listagem. E a gente precisa armazenar aqui alguns valores, né? Então vamos criar alguns estados para poder armazenar alguns valores. A gente vai pegar o ganho, set ganho, tá bom? Lá que vai vir do nosso use state, tá? Use state, né? E como vão ser numéricos, né? Eu vou colocar que vai começar com 0. A gente vai ter o ganho, a gente vai ter a despesa, né? Despesas, beleza? Set despesas, beleza? E a gente vai ter o balanço também disso aqui, né? Então vamos colocar aqui balanço, e a gente tem o nosso set balanço também. Bom, a gente precisa arrumar uma forma de
armazenar esses valores aqui para a gente, né? Então a gente vai ter que listar todas as nossas finanças e entrar nessas finanças e pegar o que for de saldo dessas finanças, tudo bem? Então o que que eu vou fazer? Olha só. Como a gente está recebendo esse list, e esse list nosso aqui tem as nossas finanças, inclusive a gente vai dar um console.log aqui, para a gente ver se realmente as finanças nossas estão chegando aqui, né? Então vamos dar um console.log no nosso list, né? Beleza? Vamos voltar lá na nossa aplicação, e olha só, eu vou até fechar isso aqui, vou atualizar a página, olha só, ele trouxe para a gente aqui, ó, todas as nossas finanças que a gente tem cadastrado, né? Que são essas três. Então, como é que eu vou fazer para acessar aqui dentro das nossas finanças e saber o que que é despesa e pegar o valor dessa despesa? A gente vai fazer o seguinte, olha só. Aqui dentro, a gente vai fazer um map para percorrer a distância, né? Então, list.map, tá? E para cada finança, a gente vai retornar algumas informações. Para cada finança que a gente tem, a gente vai fazer um API. E aqui ele já fez a importação para a gente, tá? API.get, porque a gente vai buscar lá no nosso banco de dados, tá? E aqui a gente vai pegar a nossa rota lá, que pesquisa a finança por data para a gente, ó. A categoria para ID, no caso, né? Não é por data, não. E aqui a gente vai pegar a categoria e o Michael ele já está trazendo aqui para a gente somado, tá vendo? Ele já traz o saldo para a gente, né? Então eu vou pegar essa rota aqui, ó. Barra pesquisar, barra finança, barra categoria, tá? Vou colocar essa rota aqui na página 0 mesmo, tudo bem? E aqui, dentro dessa nossa categoria, a gente precisa passar o ID, né? Então, vamos pegar aqui, ó, finança. Opa, tem que colocar asterisco, asterisco não, cifrão. Aqui você coloca entre chaves, tá? E para isso a gente precisa colocar as classes ao invés de só aspas simples, tá? Porque senão ele não consegue pegar ali. Isso significa que eu quero colocar uma variável do JavaScript aqui dentro. E a gente pode passar a nossa finança.categoria underline ID. Porque ele faz a busca por ID da categoria, né? E agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar um ponto .then aqui. E esse ponto .then, ele vai fazer o seguinte, vamos dar um response, e dentro desse nosso response, a gente vai fazer a seguinte situação. Se a nossa response.data, na verdade, antes da gente fazer esse nosso se aqui, vamos dar um console nesse response, para a gente saber o que ele está trazendo. Console.log response, né? Vamos saber o que esse response está trazendo aqui, porque eu não sei. Olha só, ele trouxe aqui a listagem para a gente, né? Então, ele traz para a gente um data. Dentro desse data, ele traz a categoria e ele traz o saldo para a gente, né? Então, a gente precisa acessar a categoria. E se essa categoria, a descrição dela for despesa, significa que aquilo lá é despesa. E se a categoria for ganho, significa que é um ganho. E a gente armazena o valor, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. If, se o nosso response.data.categoria.descrição for exatamente igual, aqui são três iguais, ganho, se o nome que está salvo lá for ganho, a gente vai armazenar esse valor aqui na nossa variável set ganho, né? Que aqui a gente coloca response.data.saldo. E eu estou pegando esse saldo daqui, ó. Você pode ver que ele retorna a categoria e o saldo. E o saldo eu estou pegando daqui, tá bom? Agora, vamos fazer outro if, né? Se o nosso response, categoria... Vou até copiar aqui para ficar igual, para não perder muito tempo, tá? Agora, se aqui for despesa, né? A gente armazena na nossa variável set despesas. Beleza? E após a gente ter feito isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou dar um set balanço e vou passar o meu ganho, né? O meu ganho menos a despesa. Beleza? Prontinho. Feito isso aqui, as nossas variáveis praticamente estão prontas. O que eu vou fazer para mostrar isso aqui em tela? Eu vou pegar a minha variável ganho,
vou vir aqui onde é que está receita e vou colocar a minha variável aqui, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, entre chaves, vamos colocar ganho, show de bola. Aqui em despesa a gente vai apagar e vamos colocar despesas, e aqui em balanço a gente vai apagar e vamos colocar balanço. Show de bola. Agora vamos ver que isso aqui está funcionando. Eu não testei dessa forma que eu estou fazendo aqui agora. Eu fiz isso aqui totalmente da minha cabeça. E vamos ver o que foi que aconteceu aqui para ele poder mostrar em tela. Aqui ele fez um map gigantesco. Provavelmente algum erro. Provavelmente algum erro não. Certamente algum erro, né? Ele deu insuficiência de recursos, né? Porque a gente fez um map meio que infinito aqui. Então vamos parar meu servidor para ver o que foi que aconteceu e já já a gente volta. Bom, pessoal, voltei aqui, tá? De fato não tinha nada de errado, eu pensei que tinha errado, mas eu só pausei o vídeo para poder conferir. Eu não sei se essa aqui é a forma mais performática de fazer isso aqui, tá? Mas eu tirei isso da cabeça e fiz aqui mesmo, tudo bem? Então, olha só, vocês podem ver que ele tem uma receita de 1.500, porque de fato tem 1.500, a gente cadastrou um dinheiro extra de 1.000, e depois a gente cadastrou mais um ganho de 500, né? Tem esses dois ganhos aqui. E a gente pode ver que a gente teve uma despesa de R$50, que é essa despesa aqui. A gente diminuiu, né, 1.500 menos R$50, ficou com 1.450, né? Então, basicamente, a gente fechou essa funcionalidade aí, tá? E aqui ele não está fazendo a requisição toda hora, tudo bem? E agora, o que eu preciso fazer? Agora a gente só precisa fazer a busca por data, que também é muito simples, tá? Não se preocupe, que vai ser super tranquilo fazer isso daí. Inclusive, a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente vai criar uma funçãozinha para poder fazer essa busca para a gente. Então, aqui no nosso componente information, a gente vai capturar os valores aqui desses dois inputs que vão pegar a data para a gente poder fazer a pesquisa, tá? Então vamos criar o estado aqui para ele, vamos dar const data inicial, tá? Que tem data inicial e data final, então data inicial, ponto set, data inicial, que vai receber o nosso use state, tá? E aqui vamos começar como vazio mesmo, tá? E agora a gente vai ter a data final. Vamos colocar aqui final, set data final. Beleza, criamos essas duas variáveis. Agora a gente vai aqui armazenar o valor desses componentes, né? Vamos pegar aqui set data tal. Show de bola. Aqui vai ser a data inicial. Então vamos colocar aqui um value para ele, né? Value vai ser data inicial. E o nosso onChange a gente vai capturar o valor. onChange, que vai vir lá do nosso que recebe a função set data inicial, que a gente passa para dentro e.target.value. Perfeito, né? Agora sim que a gente digitou esses valores aqui, eu vou fazer o seguinte, vamos replicar esses mesmos valores aqui embaixo também, tudo bem? Então aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui vai ser data final e não data inicial, né? Data final, e aqui vai ser set data final. Pronto, a gente já está capturando os dois valores, mas como que a gente vai repassar esses dois valores lá para o nosso componente para que a gente faça a pesquisa, né? E ele seja refletido lá em tela. Olha só, aqui no nosso button, a gente vai colocar um onClick nele, tá? onClick. E vamos colocar aqui uma função chamada de seis finanças, né? Que está buscando finanças, né? Seis finanças. Agora aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, vamos criar uma função, function, que se vai chamar seis finanças, tá? E essa função vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui e apagar esse console aqui que a gente não está utilizando, tá? E esse seis finança, ele vai receber um carinha que a gente vai colocar aqui de on, ali em cima, tá? On 6, search, né? Que é pesquisar. Acho que é assim que se escreve mesmo. E agora, o que eu vou fazer? A gente vai pegar, vamos arrumar uma forma de passar as datas aqui pra gente, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso information,
a gente precisa passar para esse nosso onStage as duas informações das datas, né? Que é a data inicial, então vamos colocar entre parênteses chaves aqui dentro, vamos colocar data inicial e data final. Tudo bem? Perfeito. Agora que a gente fez isso aqui, o que eu vou fazer? Lá no nosso componente home, a gente vai fazer o seguinte, aqui no nosso information, a gente vai receber mais uma propriedade chamada de onStage, né? E essa propriedade, ela vai fazer o trabalho de buscar as datas, de buscar as finanças para a gente naquela data informada, tá? E a gente, então vamos criar uma função chamada handle sage finanças, tá? Que a gente está buscando as nossas finanças, vamos colocar aqui from date, para ficar bem explícito, né? Buscar finanças por data. Então aqui vamos criar essa função aqui embaixo mesmo, tá? Perfeito. E o que a gente vai fazer? Nessa nossa finança, a gente vai receber as datas, né? Então vamos colocar data aqui em cima, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos chamar a nossa API .get, né? E agora a gente vai pegar a URL que faz a busca por data, né? Então vamos voltar aqui no Insomnia, vamos vir aqui buscar finanças por data e eu vou copiar essa URL aqui pra gente, tá? Vamos colocar aqui a página, vamos colocar na página 0, né, que só tem uma página pra gente. E aqui na data inicial, a gente vai colocar data, já ia me esquecendo, a gente tem que colocar template screen, então vai ter que ser com crase, tá? Não vai ser com a aspa simples, tá? Então vamos colocar aqui com crase. Aqui na data inicial, vamos colocar vamos colocar o cifrão e entre chaves a gente coloca data inicial, beleza. E aqui na data final a gente vai colocar o template screen novamente, né, o cifrão e as chaves. Vamos colocar data final. Perfeito? E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um .then para a gente poder listar isso daqui, né? Então a gente vai atualizar a nossa lista, né, o nosso set list, para poder trazer somente o que a gente precisa. Então vamos colocar um response que vai receber agora, vamos dar um set list e vamos passar o nosso response .data.rows. Na verdade eu até escrevi o response aqui errado, né? Vamos colocar aqui. Perfeito. Agora, segundo a minha lógica que foi inventada totalmente agora, isso aqui tem que estar totalmente correto, né? Então bora lá, bora fazer uma busca aqui. A gente tem finanças do dia 3, do dia 5 e do dia 17. Então vamos pesquisar do dia 3 até o dia 5 para ver se ele encontra pelo menos alguma finança, né? Então vamos pesquisar aqui dia 3 até o dia 6, tem que trazer essas duas finanças. Vamos clicar em buscar, se Deus me ajudar, isso aqui está tudo correto. E ele conseguiu trazer a finança para a gente aqui, né? Que massa, olha só. Ele conseguiu trazer a finança, mas o que acontece? Vamos supor que eu coloco aqui uma data incorreta, né? Que ele não consegue trazer a finança. Ele não mostra nada, né? Mas eu quero que mostre alguma coisa para a gente aí, dizendo que ele não conseguiu encontrar nenhuma finança na data informada, né? Então o que eu vou fazer? Olha só, lá no nosso componente aqui embaixo, olha só, nesse nosso componente aqui, ó, info table, tava até esquecendo o nome dele, por isso que eu não falei antes, a gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos fazer uma condição aqui dentro, para que quando não houver nenhum componente em tela, nenhuma finança a ser mostrada, né, a gente mostre algumas coisas aqui para ele, né. Então vamos pegar o nosso list aqui e vamos fazer o seguinte, eu vou copiar tudo isso daqui, vou recortar na verdade, né? Vamos recortar toda essa nossa função aqui e a gente vai fazer o seguinte, se o nosso list ponto length, né, que é o tamanho dele, né, se o nosso list ponto length for igual a 0, né, isso significa que não tem nada, se ele for igual a 0, a gente vai fazer a seguinte condição, a gente vai colocar um tr, tá? E esse nosso tr, ele vai ser como se fosse da nossa tabela, tá?
e vamos colocar um TD aqui também, TRTD. E dentro desse nosso TD a gente vai colocar um styles. Na verdade, antes não, vamos colocar aqui, ó, nenhuma finança encontrada, né? Porque ele não encontrou nada. Encontrada. Beleza. Agora, se porventura ele tem finanças, né? Se tem alguma finança lá, aí a gente vai fazer o seguinte, vamos mostrar o nosso map, né? Beleza. Perfeito? Vou colocar até um estilo aqui para poder melhorar um pouquinho isso aqui, né? Vamos colocar styles, vamos colocar text, vou colocar aqui text align. Deixa eu coloquei uma chave a mais. Isso, foi. Deixa eu colocar uma chave a mais. Text align center, para poder alinhar o documento no centro, tá? Center. E vamos dar um padding nele de 10 pixels, tá? Só para ele poder ficar distanciado lá e não ficar muito junto lá em cima, tá? Então, vamos ver agora se isso aqui vai funcionar, né? Vamos lá. Vamos dar um refresh aqui na nossa página para ele poder trazer para a gente os nossos dados. Olha só, ele conseguiu. Agora a gente vai colocar uma data que não tem finança, do dia 3/3 até dia 5, né? E vamos buscar. Ele não trouxe aqui pra gente, o motivo só Deus sabe. Mas vamos dar uma olhada aqui. Muito provavelmente eu escrevi alguma coisa errada aqui e provavelmente foi o nosso land aqui que tá faltando um G, né? Aí a condição não ia funcionar. Agora sim, ó, nenhuma finança encontrada. Ele conseguiu trazer pra gente a finança, a finança não, né? O dado ali que a gente precisava, né? Então, basicamente é isso, pessoal. A nossa aplicação está funcionando por completo. A gente passou por todas as etapas, desde cadastrar a finança, até fazer a busca, até trazer a receita aqui, ó. Uma coisa que eu não mostrei, se você cadastrar uma nova finança, ele já vai atualizar o valor automaticamente para a gente. Então vamos colocar aqui mais um ganho de, sei lá, 20, vamos colocar aqui dinheiro, né? Já estava esquecendo. Dinheiro, vamos colocar 20 reais que ele ganhou. Então vai ficar 170 aqui em cima, ó. Já calculou e já aumentou pra gente aqui, ó. Se eu colocar uma despesa, vamos colocar aqui uma despesa de comida. Vamos colocar comida de 200 reais. E adicionar a despesa também, ó. A despesa vai ser adicionada e ela já vai ser diminuída aqui também e acrescentada aqui na nossa despesa, né? Então a gente já consegue fazer os cálculos automaticamente pra gente. Lembrando que para essa aplicação você vai precisar desenvolver a parte de paginação, porque a paginação a gente não está fazendo aqui, tudo bem? Então você vai ter que ralar um pouquinho os seus neurônios aí para poder fazer paginação e possivelmente pode ser que no nosso canal do YouTube venha vídeo sobre paginação também com React, tá? Então, pessoal, eu fico muito feliz, cara, de você ter conseguido assistir essas aulas parrudas que foram minhas, né? Aulas de 1 hora em tanto, escutando a minha voz chata. Mas assim, eu fico muito feliz de você ter essa determinação de estudar e buscar os seus objetivos, porque o nosso incentivo é esse, é fazer você crescer com seu conhecimento cada vez mais. E eu já vou logo pedindo a sua inscrição. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal. Eu fico muito grato se você tiver entrado no nosso canal do Discord. Eu estou lá disponível para que você possa trazer mais dúvidas sobre o nosso projeto. Esse nosso projeto ele pode ser melhorado e eu estou totalmente aberto a críticas construtivas sobre o nosso projeto, o que pode ser melhorado, o que a gente poderia ter feito. E se você quiser que no futuro a gente traga outros projetos também, eu vou estar à disposição, com certeza vão vir outros projetos para o nosso canal aqui. Eu fico muito feliz de você ter assistido todas essas aulas aqui comigo, tá? Então, valeu e até a próxima!